A ex-presidente Dilma ela sofreu impeachment por causa das chamadas pedaladas fiscais. Como não tinha nada para incriminar a presidente Dilma na época, a direita conservadora, as elites brasileiras, principalmente com apoio das grandes mídias, como foi o caso da Rede Globo, por exemplo, a presidente Dilma sofreu finalmente um impeachment. E por que esse impeachment, na verdade, foi um golpe? Foi um golpe porque não havia crime nenhum por parte da ex-presidente Dilma, a presidente de então. Na verdade, o que se queria, de fato, era tirar a presidente Dilma para colocar a direita no poder e que essa direita colocasse em evidência o seu projeto de Estado mínimo, de política neoliberal de Estado mínimo, colocando em prática as reformas trabalhista, previdenciária, administrativa e tributária. As reformas da Previdência e a reforma trabalhista já aconteceram. Com o impeachment, a presidente Dilma saiu, entrou o Michel Temer e depois, como não podiam deixar que o ex-presidente Lula se tornasse mais uma vez o presidente da nação, impediram o Lula de ser candidato a presidente da República e ele foi inclusive condenado pela Lava Jato. À frente na época o Sérgio Moro foi condenado sem provas nenhuma contra ele. E hoje o ex-ministro aqui da presidente Dilma, ele diz o seguinte, que o TCU deve desculpas a Dilma sobre pedalada de Bolsonaro, porque o Bolsonaro deu uma grande pedalada e nem por isso o Tribunal de Contas da União se preocupou em condenar o Jair Bolsonaro. O tribunal decidiu, na verdade, fazer apenas uma ressalva às contas de 2019, mudando radicalmente de postura em relação ao que fez durante o governo de Dilma Rousseff. O TCU deve desculpas a Dilma, afirma o Nelson Barbosa, professor da Fundação Getúlio Vargas e da UNB e ex-ministro da Fazenda e do Planejamento de 2015 a 2016, em artigo publicado hoje na Folha de São Paulo. Ele destaca que o tribunal decidiu fazer apenas uma ressalva às contas de 2019, quando radicalmente foi mudado, na verdade, a postura em relação ao que fez durante o governo Dilma Rousseff. O TCU fez uma ressalva às contas do primeiro ano do governo Bolsonaro. Segundo informações da imprensa, em 2019 houve pagamento de 1,5 bilhão em benefícios previdenciários sem respaldo na lei orçamentária, aponta o ex-ministro, citando o contingenciamento de gastos no início de 2019, em que o governo Bolsonaro reavaliou para menos a dotação orçamentária do INSS. Porém, com o passar do tempo, a despesa do INSS acabou sendo maior do que o inicialmente esperado e houve pagamento de 1,5 bilhão de benefícios previdenciários sem autorização do Congresso, frisou. Aí está a prova cabal que, na verdade, o que queriam de fato era apenas tirar a presidente Dilma e colocar em prática uma política neoliberal a partir do governo Michel Temer e depois com o Jair Bolsonaro. Infelizmente, essa é uma realidade e não há outra coisa a dizer senão que foi um golpe. Por que um golpe? Porque se tirou uma presidente que não cometeu crime algum, apenas usaram brechas na Constituição para tirar a presidente Dilma. O que prova que não há nada que tire um presidente ou uma presidente da República, um governante máximo da nação, se não houver a vontade, o interesse. Por exemplo, agora mesmo o Rodrigo Maia já está com mais de 30 pedidos de impeachment de Bolsonaro. O Bolsonaro praticamente todos os dias comete crime
contra a Constituição e contra a democracia, e nem por isso ele tem esses pedidos de impeachment avaliado pelo Congresso Nacional. Então, é o que nós temos na verdade. Então, aí temos aí a prova concreta de que o que interessa para as elites é a agenda neoliberal, a agenda capitalista, que coloca toda a culpa de tudo que não presta na nação, todos os fardos no trabalhador, enquanto que as elites brasileiras, o grande setor financeiro, os grandes empresários, os grandes latifundiários, essa turma que se dá bem. E temos mais uma prova concreta de que, enquanto Jair Bolsonaro comete todo tipo de arbitrariedade, ele continua sendo poupado ainda. Por quê? Porque a agenda dele é simplesmente a agenda das elites. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades e também acesse nossa playlist de sociologia, política, atualidades e muito mais.